Olá pessoal, meu nome é José Roberto, eu trabalho de pintor residencial, comercial e predial desde 2001. Sou de Franca, interior de São Paulo, né? Tá em nosso contato para quem quiser conversar um pouco, quiser seguir ou conversar ou alguma dúvida. Eu estou aqui hoje para passar um pouquinho de minha experiência na área de pintura, né? Usando pistola, compressor, essas coisas assim. Eu gostaria de pedir desculpa primeiramente aí, pela edição de vídeo, né? Porque isso aqui eu fiz uma coisa bem simples, não sou editor de vídeo, não sou youtuber, não sou nada disso. Então é bem simplesão mesmo. E eu quero deixar bem claro que aqui é só um compartilhamento, né, de informações. Esse vídeo não tem caráter financeiro, né? Isso aqui é só mesmo para poder assim dar dica para quem não sabe. E eu não estou aqui para ensinar ninguém, né? Na verdade, estou aqui para compartilhar um pouco do que eu aprendi nesses anos, né? Seja com manual técnico, com quem dá manutenção, ligando direto nos fornecedores dos equipamentos, fazendo curso, assistindo vídeo aula, estudando na prática, né? E eu não tenho preferência de marca, né? Isso aí tem algumas marcas preferidas, mas digo assim, eu não vou deixar claro aqui no vídeo qual é a preferida, ou cada um escolhe o que quiser, faz o seu julgamento, escolhe, né? O intuito aqui é só compartilhar a informação técnica, beleza? Então vamos lá. Eu dividi aqui o curso em três vídeos, né? Pistolas de pintura, sistemas de filtragem e unidades compressoras de ar. A gente vai começar a falar primeiro sobre pistolas de pintura, né? Para aplicar tinta, a gente tem alguns métodos, né, de aplicação de tinta. Eu não vou ficar entrando em detalhes, né, sobre esses métodos, mas a gente tem aí pincel, rolo, aerosol, né, que é o spray, pintura em pó, que a tinta aplica em pó, é aplicada em pó e ela vai para um forno, né, onde ela funde no material, tinta por mergulho, cortina, airless, eletrostática e convencional, né? Eu não vou entrar em detalhes. O que a gente vai falar mais aqui é sobre a convencional, né? Que é aquelas pistolas de pendura que a maioria das pessoas aí, pelo menos alguma vez na vida, já viu, né? Mas antes de a gente escolher a pistola, né, a gente tem que entender assim, fazer uma pergunta, né? Onde e o que que eu vou pintar, né? Então, a gente vai, por exemplo, aplicar um fundo nos arcão em algum portão, né? A gente vai esmaltar, vai envernizar uma porta, alguma coisa do tipo, vai fazer aerografia, vai pintar um carro, alguma coisa similar, né? Esmaltar uma grade, invernizar uma madeira. É, Essa parte eu considero muito importante porque a partir dela, né, você identificar o seu problema, o que que você vai utilizar o equipamento, né, eu considero o mais necessário, né, o mais, digamos assim, primordial antes de qualquer passo, para depois você continuar escolher a pistola que mais se adequa à sua necessidade, né? E aqui a gente vai para alguns conceitos antes de entrar estudando, né, a pistola, falando sobre a pistola, né? Então a gente tem aqui ó, o consumo e produção, né? Ou produção. É uma classificação relacionada a quanto que a pistola ela consegue pulverizar, né? Então assim, quanto que ela consegue mandar de tinta, sair de tinta, né? Conforme você vai usando ela. Então ela é classificada em baixa, média e alta produção, né? Tem umas estimativa aproximada, né? Quanto que ela joga de produto por minuto, né? Pode ser por segundo, aí é só dividir, né? E a gente também tem o PSI, né? Que ela é uma unidade de pressão que é baseada no sistema americano, né? E ela vem sendo substituída pelo Sistema Internacional de Unidades, né? Que é o SI, onde ele utiliza a pressão em Pascal e bar, né? Então, assim, no manual técnico, a maioria das pessoas, desculpa, dos fabricantes, eles vão exibir algumas informações técnicas em libras por polegada quadrada, né, que é o padrão americano, libra-força por polegada quadrada, e aqui está as unidades dela, né, libra por polegada quadrada, né, e libra-força. Ou em bar, né, que também, aqui tem só um comparativo, né, o quanto que vale um bar, né, em PSI. Às vezes também as unidades podem estar em bar, né.
Então, às vezes você pode ver lá em PSI, em libras por polegada ou em bar, aí vai de fabricante para fabricante, né? Temos também a vazão do fluido, né? Que é a quantidade de ar, né? Ou tinta que escoa, né? Por uma tubulação em determinado tempo, né? E ela é usualmente medida, né? Então isso vai de fabricante para fabricante, né? Para especificar lá nas partes técnicas, né? É metros cúbicos por hora, minuto, segundo, com as respectivas unidades, né? Litros por hora, minuto, segundo, ou pés cúbicos por hora, minuto, segundo. A maioria das empresas usa ou litros por minuto ou PCM, né? Que é os pés cúbicos por minuto. A gente também tem a taxa de transferência, que é a definição, né, do volume de tinta que realmente é depositado no objeto, né? Então, assim, quanto de tinta que realmente vai cair naquele objeto e não vai, digamos assim, voar, né, perder, né? Então, uma taxa de transferência mais alta é sempre o mais desejado, né? Mas tem outros fatores também que influenciam nessa taxa de transferência, né? A gente também tem o overspray, né? Que ele é um empoeiramento da superfície, né? Quando a pessoa está aplicando uma tinta com a pistola, né? Ela vai criando aquela névoa no ar. E aquela névoa, a tinta vai secando e ela vai caindo sobre o local pintado, né? Então aquilo lá, dependendo da situação, ela ocasiona uma perda de brilho e cria um aspecto áspero, né? Quem já pintou aí sabe mais ou menos do que eu estou falando. A gente também tem a viscosidade, que é a característica do fluido, né, relacionado à resistência de escoar, né, ou seja, vazar, né. Então, quanto menos viscoso for o fluido, ele é mais fino, né, e quanto mais viscoso, com a viscosidade maior, ele é mais grosso. Um exemplo aí é a água, né, ela tem uma baixa viscosidade, por isso que ela é fina comparada ao mel, né. Isso é que tem alta viscosidade. Mas beleza, isso aí é alguns conceitos básicos, né, para a gente usar aqui na parte de pistola, e vamos lá. A gente que tem alguns tipos de pistolas, né? Que eu não vou entrar, tem outros tipos, né? Mas aqui, assim, é os mais usuais, assim, que o pessoal mais vê, né? Que aqui a gente tem uma de sucção, né? Ela é muito boa, assim, ela é maior, né? Muito boa também para a parte que você tem que virar o caneco, né? Às vezes, um lugar meio desajeitado, onde você tem que virar o caneco de cabeça para baixo, apesar que tem algumas pistolas hoje em dia que já tem uma tecnologia que pode até pintar de cabeça para baixo, mas isso é outro tema, né? Então aqui ela usa sucção, ela suga a tinta, né? E pulveriza. Tem a de gravidade, né? Que o nome já fala, pistola de gravidade. A tinta ela escoa, né? Por aqui, por ação de gravidade, né? Tem o tanque, que ela é praticamente uma pistola de sucção, né? Só que ela é num tanque maior, em vez desse daqui que geralmente é 1 litro, aqui vai de 5, 10, 20 litros ou até mais, né? E tem as elétricas, que é praticamente um motorzinho para gerar um ar, que esse ar ele pulveriza, né? A gente vai concentrar mais nesse tipo de pistola, que ela tem uma maior flexibilidade, né? E essa daqui entra dentro dessa, mas mais na parte de sucção de gravidade, porque ela tem uma maior flexibilidade de variedade de preço, tamanho, vazão, acabamento, regulagens e tudo mais, certo? Comparado com essas outras, né? Então a gente tem uma classificação das pistolas, né? A gente tem a convencional, né? Que ela pode ser de baixa, média ou alta produção, né? Quer dizer que é o tanto que ela joga de tinta, né? Pode jogar pouca, média ou muita tinta, né? Então geralmente assim, ela tem um peso maior, né, da pistola, essas convencional, né? Que no estilo de gravidade, que não é de gravidade, né? Desculpa. Também ela tem um consumo de ar relativo à categoria de produção, né? Que ela pode ser maior ou menor que outros sistemas. Ele tem um menor rendimento de tinta comparado aos demais sistemas, por quê? Porque ele tem um maior overspray, né? Então aquela névoa, aquela tinta lá que vai voando, e ele tem uma menor taxa de transferência, né? Então perde muita tinta. Não é que perde muita, mas perde uma tinta comparada às outras pistolas, né? É maior, né? Geralmente é umas pistolas com um valor bem menor, né? Elas podem ser de sucção de gravidade.
e geralmente elas precisam de uma maior pressão na linha de entrada, né? Então, assim, a pressão que vocês não podem confundir vazão de ar com pressão, né? São duas coisas diferentes. Então, a vazão de ar é uma coisa, a pressão é outra. Então, geralmente aqui elas tendem a ter uma pressão maior na hora que chega ali na pistola, né? Vem do compressor, chega ali na pistola, tem que ter uma pressão geralmente maior que os outros sistemas. Aqui a gente tem um HVLP, né, que é alto volume e baixa pressão, né? Quer dizer, ela tem uma produção alta, mas com uma pressão menor, né? Elas geralmente são pistolas de menor peso, né? O consumo é relativamente alto, né? Dependendo, é o consumo de ar, né? Só que ela tem uma baixa pressão, né? Menor que a convencional. Ela tem um maior rendimento de tinta comparado com a convencional, né? Porque ela tem um menor overspray, né? Geralmente é uma pistola de um valor mais alto, ela pode ser de sucção, de gravidade, e ela necessita de uma pressão menor na linha de entrada, né? Essas são algumas características. Aí a gente tem a LP, né? Que é quase uma variável dessa, porém ela tem um baixo volume e uma baixa pressão, né? Ela tem um peso também menor, ela é baixo consumo de ar de pressão, né? Porém ela é indicada mais para aplicações assim pequenas, né? Não é igual uma convencional, uma HVLP, que são geralmente, né, uma convencional de alta produção, pistolas para grande quantidade, né? Então são pistolas menores para peças menores, né? Mas isso também vai de técnica de quem está aplicando, né? Conforme a pessoa tem experiência, ela consegue obter um resultado igual, né? Ou bem parecido, bem próximo com qualquer tipo de pistola, né? Mas no geral isso é para a maioria das pessoas, né? São pistolas também com um valor mais alto de gravidade e ela precisa de uma menor pressão na linha de entrada, né? E é igual eu falei, é uma pistola de baixa ou média produção. E aqui, ó, a gente tem uma tabela da Steula, né? Uma fabricante de pistola, comparando a taxa de transferência, né, de uma pistola convencional, HVLP e LP, né? Então, as convencional, ela tem uma taxa de transferência de 50%, ou seja, 50% em média, né, perdido na hora da aplicação, né? A LVLP, HVLP, ela tem 60 e a LVLP 68. Aqui eu fiz um exemplo, né? Uma pistola igual a LVLP com a taxa de transferência de 68%, significa que a cada 100 gramas de produto, 68 será aproveitado e 32 gramas será perdido em forma de névoa. Porém, isso aqui é uma estimativa aproximada, né? Igual eu falei, isso aí vai de pessoa para pessoa, de lugar, tem alguns fatores que implicam também nisso, né? Como diluição, o método de aplicação, o local da pintura, né? Se vai ter vento, não. Influencia uma maior ou menor taxa, né, de transferência. E aqui a gente vai para uma outra parte, que é muito importante também, que é a classificação dos bicos, né, da pistola, né? Por exemplo, assim, ó, isso não é regra, né? É igual eu falei, tem gente que com bico de acabamento aplica fundo e fica um resultado muito bom. Tem gente com pistola de fundo faz acabamento e fica um resultado excelente. Então isso vai de pintor para pintor, né? Mas isso é uma dica no modo geral, né, para a maioria das aplicações ou das pessoas, né? Então aqui a gente tem alguns bicos, né, geralmente usado para fundos arcão, fundo prime, né, de altos solos, os bicos que esses bicos é o furo, né, é o furo na pistola, na ponta da pistola. Então quanto maior a vazão dele, né. E então assim para fundo esses em milímetro, né, eles indicado esses bicos. Para esmalte sintético, PU, poliéster, né, que é os mais comuns, né, indicado para acabamento assim 1.4, 1.5, 1.6, né, por exemplo, assim, pintando uma grade, né? Para um acabamento de verniz, já é indicado um bico mais fininho, né? Pelo verniz ser um pouco menos viscoso, né? Comparado com o fundo e os outros esmaltes, ele é mais, digamos, ralo. Então o bico ele é mais fino também, né? Porque ele sai uma poeirinha menor, né? E também temos uns biquinhos menor ainda, né? Que é para retoque ou aerografia, né? Que é essas dimensões. Mas assim, uns fatores que influenciam no acabamento, né? Então você tem a distância de aplicação, às vezes a pessoa tem que aplicar nessa distância, ela está aplicando aqui, ó, com o bico do leque aqui, então
Esse acabamento vai ter o empoeiramento, né, um overspray aqui em cima considerável, vai perder tinta, então não vai dar um acabamento. É a pressão, né, do ar na entrada da pistola, o volume de ar, né, se está tendo ar suficiente, a gente vai ver mais para frente, né, a viscosidade do produto, se ele realmente foi diluído conforme o fabricante, né, utiliza, por exemplo, às vezes o fabricante recomenda lá uma pistola de um bico 1.7 com a diluição de 50%. Então, assim, isso também vai influenciar no acabamento, né? A abertura, né, o tanto que esse leque está aberto ou fechado, a posição dele, o número de demão, né, usar o bico indicado, né, para a maioria, o local de aplicação, né, se vai ter poeira, se vai ter vento, se a umidade está muito ou pouca, se a temperatura está alta ou baixa, tudo isso aí é uma junção de fatores que influenciam no acabamento, né. E aqui a gente vai para algumas principais características das maiorias das pistolas, né, praticamente igual em todas, né. A gente tem aqui os principal, né, que é o bico, capa e agulha, né? Quando geralmente desgasta, você vai comprar um kit de reparo, geralmente vem isso daqui com alguns O-ring aqui, né, os anelzinhos de vedação, mas é geralmente isso daqui que troca, né? E às vezes você fala assim, essa minha pistola aqui, ela pode usar, segundo o fabricante, um bico 1.4 ou 1.7, né? E aí você não troca somente a agulha, né? Você troca a capa de ar e a agulha, né? Tudo, é um conjunto, né? É a capa de ar e essa agulha. E o bico que está ali dentro, né? Ele está atrás dessa capa de ar. Né? Então ele é mais ou menos assim. Aqui você tem um ajuste de leque, né? O quanto que o leque vai abrir ou fechar, né? Se vai ficar fininho ou se vai ficar aquele leque largão. O ajuste de vazão de tinta, que se regula para mais ou para menos a quantidade de tinta que você quer jogar, né? Eu não vou entrar em detalhes de ajuste, porque isso aí é para um outro vídeo, né? Que é mais a parte técnica. O gatilho, essas pistolas assim, que não seja de ar direto, né? Eu vou falar o que é o ar direto logo em seguida. Ela tem duas posições, então assim, se você apertar só um pouquinho, ela só sai ar. Se você apertar muito, ela começa a sair fluido, né? Então é como eles falam de dois estágios, que pelo menos aqui na minha região fala de dois estágios. Aqui você tem a entrada de ar e o ajuste de ar, né? Para diminuir ou aumentar a quantidade de ar. Esses três ajustes são os principais, né? E isso aqui também influencia no acabamento, né? Se você põe pouco ar, a pistola, vamos supor, se você põe uma quantidade pouca de ar, a pistola ela não vai conseguir jogar tinta e aumenta a vazão, ela vai jogar tinta meio guspida, né? Em vez de sair uma névoa, vai sair meio guspida, vai sair grosseira a tinta, né? Aquele efeito meio de casca de laranja, né? Ou se você abre o leque demais e coloca pouca vazão aqui, ela também faz esse efeito, né? Mas enfim, algumas pistolas desse estilo, ela também tem o leque aqui, né? Esse ajuste de leque nessa lateral. É a mesma coisa, o ar fluido. Tem umas que não tem ajuste de ar, então é o que entra, que é o que entra mesmo. E a gente tem aquela pistola que muitas pessoas também conhecem, né? Que é de ar direto, que aqui você só tem o controle de vazão, né? O ar entra aqui, você controla a vazão, a capa de ar, né? Ela tem um bico, né? A capa de ar ela é um leque concentrado, né? Aqui é o bico de leque, aqui é o bico de cone cheio, que é o leque concentrado, né? Aqui é os exemplos, um leque vertical, horizontal e o leque fechado, né? Que seria esse de cone cheio, ou se fechar tudo esses ajustes de leque, ele fica desse jeito. Se abrir, quando eu falo abrir o leque, é mais ou menos assim, né? Que fica. Pode abrir até aqui, pode abrir até aqui, aí vai na aplicação. E também tem alguns acessórios, né? Para pistola de ar, né? A gente vai falar do manômetro e ele é um equipamento, né? Você coloca ali na saída da pistola. Eu já vou mostrar uma foto. E ele mede, geralmente, né? A maioria dos manômetros, eles medem em bar e PSI. Por que em bar e PSI? Né? O bar são essa escala azul e o PSI essa escala preta, né? Os números pretos. Às vezes o fabricante recomenda assim, ó, a pistola vai trabalhar a 40 PSI, então você conecta na pistola, né? Ele tem um fluxo de ar definido aqui, tem uma setinha. Você conecta a pistola e vai apertando ela e vai aumentando, né? Rodando essa parte aqui, né? E ela vai aumentando a pistola, né? Ela vai aumentando a pressão. Por exemplo, assim, às vezes ou vai diminuindo, né? Depende. Às vezes o fabricante recomenda estar com 40, e na hora que você conecta, ela está aqui. Então você vai fechando, vai apertando a pistola, é assim que regula, vai apertando a pistola até ele chegar no 40 com a pistola apertada. Aí ela está regulada.
né? Ou às vezes é em bar também, às vezes o fabricante recomenda 2 bar, 3 bar, 4 bar, né? E o manômetro ele é muito importante para regular a pressão. Isso influencia também no acabamento, no rendimento da tinta, enfim. Aí a gente tem aqui, né, os filtros com regulador de pressão, né, com manômetro. Às vezes você quer regular aqui na sua linha de filtro, né? Então você já regula aqui, mas o problema de regular aqui é que dependendo da distância que tiver depois da saída do ar, né, então vem do compressor, passa pelo filtro e aqui se a mangueira for muito longa, aqui tem uma queda de pressão. Então, se você regula às vezes 40 bar aqui, você não consegue chegar aos 40 bar não, 40 PSI, você não consegue chegar aos 40 PSI lá, dependendo da distância, né? Então é recomendável, pode ter essa, mas é recomendável sempre ter essa aqui na pontinha da pistola ali mesmo, na entrada, né? Que é no caso essa pistola aqui, ó, um regulador bem aqui, porque aí você abre, né, o manômetro, regula a pressão aqui bastante e controla ela mais aqui, ó. Aí às vezes você pode ter lá 20, 30 metros de mangueira, mas aí a pressão você vai regular tudo aqui. A gente também tem as mangueiras, que é muito importante, né? A gente tem as mais comuns, viu? Isso também, não, definindo, não é gosto. Isso aí vai de gosto de cada pintor, aplicação, né? Mas algumas características, né? Tem a de poliuretano, a de PU, ela é resistente à abrasão, raio ultravioleta, flexível, ela é mais leve que a borracha e o custo é maior por metro, né, do que a borracha. Tem as de borracha, é a mesma coisa da PU, porém ela é mais pesada, né? Isso vai de aplicação, então às vezes você vai trabalhar o dia inteiro, às vezes um peso a mais nessa mangueira pode dar muita diferença no cansaço, né, no final do dia. Ou não, às vezes é só por hobby e tudo mais, né? Só que ela também tem um custo menor, então isso vai de acordo com a necessidade e escolha de cada um, né? Aqui o diâmetro interno é recomendado pela maioria dos fabricantes de pistola, né? O que é esse diâmetro interno? É esse círculo aqui, né? É daqui aqui, ó, ao diâmetro interno para dar evasão de ar. No mínimo tem que ser um quarto, né? Ou 6,35 milímetros, para ver se aqui é uma coisa aproximada. Mas o recomendado, eu já conversei com muitos fabricantes de pistola, eles recomendam sempre pelo menos essa 5,16, ou o ideal seria a 3 oitavos. Né? Acima disso também não é muita necessidade, aí já às vezes assim na maioria das aplicações vai ser para pistola, né? Para pistola vai ser perda de dinheiro, então não é recomendável tanto assim. Pode colocar? Pode, porém não é tanta necessidade. Mas assim, eu recomendo que você, antes de comprar também, liga na marca do fabricante, conversa com a parte técnica e às vezes aquela pistola em específico tem alguma recomendação diferente, né? Mas isso aqui é para uma maioria. Aqui está só um exemplo aqui de uma comparação assim de diâmetro interno, né? Dos tubos, né? E também tem um coador, né? A gente tem um coador interno na pistola, né? Que é um coador que vem às vezes nessas pistolas estilo de gravidade, né? Que tem usa nela, né? Ela é interna, né? Você encaixa ele aqui, aí a tinta já vai e coa aqui, né? Ele é meio, não é tão prático, né? Isso daqui é mais para você coar externamente, se acontecer alguma coisa cair, ainda ficar um pouquinho aqui e não ir no acabamento, né? Também tem um coador interno, né? Na pistola de gravidade, né? Esse coador ele vai aqui dentro da pistola, né? Então assim, você já joga a tinta, ele tem um espaço aqui, aí a tinta escoa e já cai fresca, né? É fresca não, desculpa gente, ela já cai limpa. E tem um coador externo, né? Esse aqui é descartável. Então você põe lá um recipiente e já tempera a tinta em algum outro recipiente, coa aqui ou coa direto na pistola e já usa. É muito prático esse daqui, né? Porém ele é descartável. Esses dois aqui dá para reutilizar. Então assim, aqui tem um resumo, né, dos principais fatores influenciadores para se adquirir uma pistola, né? Então assim, quando você tem que vai comprar uma pistola, né? Então você tem que, como eu falei, tem que identificar primeiro a sua utilização, né? O tipo de objeto, o lugar que vai ser pintado, o custo, né? O custo da pistola, se aquela pistola vale a pena, né? Ou não, né? Se você tem condição de comprar ela, né? A disponibilidade das peças, né? Assistência técnica. Às vezes você, vamos supor, você compra uma pistola de alto desempenho, né? Que são pistolas geralmente com material mais nobre, que vai ter um acabamento, uma precisão melhor, uma durabilidade maior, né? Só que é uma pistola de alto custo, né? Então, às vezes você vai usar só um pouquinho, nunca mais vai usar, então às vezes não compensa comprar, né? Ou às vezes, vamos supor assim, você vai pintar
uma estrutura que vai ficar num barracão que ninguém nunca vai tocar, né? Então, às vezes não precisa, né, você também comprar uma pistola ali que te ofereça uma qualidade extrema, sendo que você vai usar num lugar que não vai ter necessidade de qualidade, né? Então você pode até descartar ela depois, caso você quiser. Mas, e aí você tem que analisar isso também, né? A vazão e pressão necessária para o trabalho, né? Isso também é muito importante, porque essa vazão e pressão isso está relacionado diretamente com o tipo de compressor, né? Quanto maior a pressão e vazão que a pistola, né, usa, ela necessita de um compressor mais parrudo, né? De uma unidade compressora de ar mais forte e, consequentemente, mais cara, mais pesada e tudo mais. Também avaliar o diâmetro do bico, né? Se você vai aplicar um verniz, se vai aplicar um fundo, se vai aplicar um esmalte, né? Se você vai fazer apenas um retoque, uma aerografia. O peso também da pistola, né? Apesar que parece que não, mas igual eu falei, quem trabalha aí o dia inteiro, fica o dia inteiro trabalhando, né? E às vezes a semana inteira, ou às vezes só o serviço da pessoa é a pintura em si na pistola, o peso da pistola no final influencia muito, dá muita diferença, né? E também a taxa de transferência. Igual eu falei, isso vai muito de avaliação, né? Se a pessoa vai fazer só aplicar, vamos supor, ela vai aplicar uma peça, então ela não importa muito se a taxa de transferência é alta ou baixa, né? Mas se você vai aplicar para vender, né, para ter um custo, se o material é por sua conta, alguma coisa assim, né, trabalhar profissionalmente com isso, talvez a taxa de transferência seja muito importante para você, né? Porque resume, reflete, né, em economia de material, né? Em economia de material você está economizando dinheiro. Então, pessoal, então essa é a primeira parte aí desse mini curso, né, dessa mini orientação. Aí a gente vai agora para a segunda parte, que é o do sistemas de filtragem, beleza? Obrigado.